O Poder Executivo Federal, por meio do governo Bolsonaro, promove uma verdadeira dilapidação do patrimônio público do Estado brasileiro. As terras públicas e, de modo particular, as terras indígenas, que são bens da União de acordo com o artigo 20 da Constituição brasileira, estão entre os bens mais atacados, mais agredidos pelo governo. Uma série de medidas administrativas estão sendo adotadas pelo governo nessa direção. Dentre elas, podemos citar, no caso, a Instrução Normativa número 9 da Fundação Nacional do Índio, emitida nesse mês de maio de 2020, em que passa a considerar apenas as terras indígenas já homologadas como terras indígenas, desconsiderando uma medida totalmente inconstitucional todas as demais terras indígenas como patrimônio do Estado brasileiro, o que vem no sentido de favorecer a legalização da invasão, a legalização do esbulho, a legalização da grilagem de terras indígenas por criminosos e privados. Da mesma forma, o governo brasileiro adotou em dezembro de 2019 a medida provisória número 910 de 2019, por meio da qual, de forma semelhante, facilita os processos de grilagem e legaliza os processos de grilagem de terras públicas em todo o país. Recentemente, nos dias 6 e 7 de maio, o Poder Judiciário, por meio de decisões do ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, corrigiu em partes essas ações dilapidatórias do governo federal relativamente ao patrimônio do Estado brasileiro. Nesse sentido, em decisões liminares, Fachin suspendeu processos de reintegração de posse contra povos indígenas e também suspendeu a tramitação de processos judiciais que atacam, que agridem procedimentos administrativos de demarcação de terras indígenas. Também, numa medida preventiva e justa, o ministro Fachin suspendeu os efeitos do parecer 001 da Advocacia Geral da União, do ano de 2017, que estava sendo usado, que vinha sendo usado pelo governo Bolsonaro na perspectiva de promover retrocessos nos procedimentos administrativos de reconhecimento e demarcação de terras indígenas no país. Da mesma forma, está para ser votada no Congresso Nacional a medida provisória número 910 de 2019. E nós esperamos fortemente que, nesse caso, o Poder Legislativo Federal exerça o poder de controle e suspenda a vigência dessa medida provisória, por ela se tratar de um instrumento de legalização da grilagem, legalização do esbulho e uma medida que certamente colocará as populações do campo, indígenas, quilombolas, camponeses em geral, numa situação de ainda maior vulnerabilidade e, consequentemente, poderá potencializar a violência contra essas populações por parte do setor ligado ao agronegócio. Da mesma forma, esperamos que o Congresso Nacional faça a sua parte e interrompa essa ação do governo brasileiro que favorece a grilagem das terras indígenas e não coloque em votação a medida provisória número 910 de 2019, a fim de que ela perca vigência no próximo dia 19 de maio.